Bom, gente, a gente vai falar um pouco agora sobre a hematose e o equilíbrio ácido básico, continuando o sistema respiratório, sendo que no outro vídeo a gente estudou circulação pulmonar e a circulação sanguínea, circulação sistêmica. Então, a hematose, o que seria a hematose? Nada mais do que a união do gás carbônico no sangue venoso juntamente com o glóbulo vermelho. Esse glóbulo vermelho, através da rede de capilares, esse CO vai largar o CO2 na membrana interna do alvéolo, através de um processo de difusão. Nós vamos ter o transporte do CO2 para a parte externa do corpo. E o oxigênio, ao mesmo tempo, ele vai se ligar a essa hemoglobina livre, a hemoglobina que se livrou do CO2, ela vai captar o oxigênio e transferir esse oxigênio para toda a circulação. Então, nós vamos ter um processo que vai aparecer por difusão e o ar inspirado mais o ar residual, nós vamos ter uma pressão de oxigênio muito maior do que a pressão de gás carbônico, de CO2. Por quê? Porque nós vamos ter que ter uma maior oxigenação das células. Então, esse oxigênio vai entrar muito mais do que o CO2. No caso do sangue venoso, nós vamos ter uma pressão parcial quase equiparada dos dois, do oxigênio e do CO2. Então, o CO2, nesse caso, para que ocorra a difusão dele, o transporte dele para fora, ele vai ter a pressão um pouco maior do que o oxigênio. O equilíbrio ácido básico nada mais é do que o responsável pela concentração de íons hidrogênio nos líquidos corpóreos. Então, nós vamos ter que ter um balanço entre os ácidos, que seriam os íons hidrogênio, e o bicarbonato, que seriam as bases. Então, esses dois íons eles são facilmente transportados através da membrana e são importantes para ativar principalmente a bomba de hidrogênio na mitocôndria. Então, nós vamos ter um processo químico onde o CO2 ele vai ter uma afinidade muito grande pela molécula de água, fazendo com que ocorra a transformação dessa transformação química. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um bicarbonato e também a liberação de um íon hidrogênio. Então, aqui como é que ele se transforma? O ácido carbônico, nós vamos ter o ácido carbônico que vai ser ionizado e vai se transformar em um hidrogênio mais um íon bicarbonato. Então, voltando lá. Uma molécula de CO2, ela vai ter uma grande afinidade para uma molécula de água, que vai se transformar em ácido carbônico. Esse vai sofrer um processo de ionização, se transformando em um íon hidrogênio e um íon bicarbonato. Sabendo-se, então, se nós tivermos um aumento do CO2 no sangue, os íons hidrogênio vão aumentar e nós vamos ter um processo de acidose. E caso ocorra a diminuição do CO2, o pH, o íon hidrogênio vai diminuir e vamos ter um meio mais alcalino, vamos ter um distúrbio de alcalose. Sabendo, isso vai determinar o pH do sangue, gente. Então, é isso que vai determinar a quantidade de ácido ou de base a nível sanguíneo. E esse pH nada mais vai ser do que de 3 a 37 a 7,43, sendo que abaixo de 7,37 nós vamos ter um meio acidótico e acima de 7,43 um meio alcalótico. No caso, um indivíduo que entra em processo de acidose, um indivíduo acidótico, ele vai morrer em coma, enquanto que o indivíduo alcalótico, ele morre através de tetanias e convulsões. Então, vão ser contrações intensas da musculatura decorrente do meio alcalino, levando esse indivíduo ao óbito.
Então, aqui um macetinho bem legal para determinar o que é acidose e o que é alcalose. No caso do CO2, quando a gente tem as chaves, a gente sabe que é uma concentração, então aqui representa a concentração. Se a concentração do CO2 aumenta, nós vamos ter um pH diminuído. Se ocorre a alcalose, nós vamos ter uma concentração de CO2 diminuído e o pH aumenta. Aqui na figura nós podemos encontrar determinados produtos e líquidos que possuem um meio ácido e até uma escala de meio alcalino. Então, abaixo de 7, nós vamos ter um ácido, como por exemplo o ácido clorídrico, e acima de 7, um meio alcalino, como por exemplo no caso dos alvejantes e da água sanitária. Além disso, o leite de magnésia e a soda cáustica também são extremamente alcalinos, enquanto que o vinagre, o limão e o tomate são ácidos. Alguns líquidos eles vão se encontrar no meio da tabela. Então, nesse caso, vão apresentar um pH neutro. As patologias que vão provocar a acidose. Então, nós vamos ter dois tipos de acidose e dois tipos de alcalose. Nós vamos ter uma acidose denominada de acidose respiratória, que acontece por lesão a nível do sistema nervoso central, a nível do bulbo, uma debilidade respiratória, uma debilidade da musculatura intercostal, as pneumonias e ainda a diminuição da área de superfície pulmonar, como por exemplo quando ocorre o colabamento dos alvéolos, diminui a área de ventilação pulmonar. No caso da acidose metabólica, nós vamos ter uma insuficiência renal dos líquidos, o rim não vai conseguir excretar os ácidos metabólitos que são formados pelo organismo, e ainda as quantidades excessivas de ácidos ela pode acontecer através da ingestão de alimentos, a comida, bebidas e ainda os medicamentos. Quando ocorre uma perda muito grande de álcalis, que seriam esses íons, nós temos quadros de diarreia, vômitos, uremia e ainda a doença diabetes mellitus. Então, nós vamos ter ainda as patologias que provocam a alcalose. Nesse caso, também nós vamos ter dois tipos de alcalose, como na acidose, a alcalose respiratória, que acontece quando ocorre uma interferência nas trocas gasosas. Então, o sangue e o ar alveolar vão estar impedidos de fazer a troca gasosa, como por exemplo no caso da broncoaspiração no bebê. Esse bebê vai entrar leite no pulmão, na árvore brônquica, e vai causar uma alcalose respiratória. No caso da alcalose metabólica, ela acontece naqueles indivíduos que vão se submeter a grandes altitudes. Essas altitudes vão fazer com que ocorra o aumento da ventilação e praticamente vai diminuir a pressão parcial do oxigênio. Então, isso faz com que aumente o número de hemácias e o organismo necessite mais de oxigênio. Então, o organismo vai detectar isso como uma diminuição da entrada de oxigênio, causando a alcalose metabólica. Aqui nesse gift, gente, aparece um menino e uma menina e eles vão da quantidade de amor, isso é para dar um insight da homeostasia que o organismo determina no indivíduo. Então, nesse gift, nós vamos ver um menino e uma menina. Se o menino ele vai sozinho, ele se movimenta sozinho, ele vai acrescentar um desequilíbrio na balança, ou vice-versa. No entanto, se os dois chegam juntos ao meio, ocorre um meio de equilíbrio. Se os dois têm um amor equilibrado, esse equilíbrio vai ser conseguido.
Então é isso, gente. Hoje termina sistema respiratório e daí nós vamos continuar na outra aula, sistema imunológico e sistema linfático.